a opinião dos meninos sobre essa partida virada do Atlético contra o América, mas fica um questionamento para todos vocês que assistiram o jogo. Com esse futebol apresentado pelo Atlético, Gader, você vê chances de buscar o acesso nesse momento? É algo utópico ou real falar em acesso para o Atlético agora? Olha, com o que vem sendo apresentado, eu tenho uma certa preocupação, porque existe uma instabilidade. O Atlético venceu um jogo agora de virada contra o Lanterna. É importante a gente sempre frisar o respeito ao América, mas também colocar a situação, os pontos, os pingos dos is. O América, apesar da gente respeitar, é o Lanterna e tem uma defesa muito ruim. Ontem ficou bem claro o problema defensivo do América. E o Atlético precisa passar para si mesmo e para o torcedor uma confiança que ele ainda não fez. Faz jogos eventualmente até bons em alguns momentos e não consegue a vitória. Às vezes perde, às vezes empata. Ainda existe essa instabilidade que não passa para o torcedor a confiança de que ele consiga acreditar que o Atlético vai brigar pelo acesso. E a gente vê algumas equipes despontando ali, sabe? Equipes que muitas vezes fazem pelo menos ou os dois tempos de maneira muito sólida, mais estáveis, sabe? E também contam com bastante individualidade. O Atlético, para mim, ainda segue construindo o seu futebol. Não tá pronto. O time mesmo do Atlético, ele não joga sempre o mesmo time. Cada jogo é uma escalação diferente, com um posicionamento eventualmente diferente. Então, isso também dá essa preocupação e essa falta de confiança. Hoje, eu ainda acho que o Atlético precisa se provar para, de fato, passar essa confiança de que vai brigar pelo acesso. Com o que está apresentado até então, ainda não me passa essa confiança. E para você, Gerê, com que o Atlético apresentou ontem, mas e vem apresentando, dá para falar em acesso? Ainda é muito cedo para o Atlético, porque ele não passa essa confiança, como o Gabriel falou muito bem. Eu acho que é difícil confiar nesse time do Atlético ainda, porque é um jogo que o time cria muito, mas perde muitos gols. Aí é um jogo que é dominado pelo adversário, se não for o Paulo Vitor, acaba perdendo. Então, assim, é muito instável o Atlético, ele não passa segurança, nem o Eduardo Souza nas suas coletivas, nem o Watson quando ele fala, porque tem jogo que parece que todo mundo está treinando bem e ele quer colocar para jogo, mas tem jogo que a maioria não presta e a janela está chegando e vai mexer no time. Então, assim, nem na própria direção ou no comando técnico tem estabilidade dentro do Atlético. Então, é difícil a gente confiar, porque dentro de campo o time não rende, o comando técnico está estável, a direção também é desse jeito que sempre foi. Então, o que vai acontecer no Atlético? Sabe assim, tem alguns rodadas ainda até que se abra a janela. Esse time vai ganhar alguma estabilidade até lá para depois chegar os reforços? Porque se não conquistar os pontos necessários para virar o turno bem, vai ter que remar muito no segundo turno. E aí isso eu acho complicado, como foi ano passado. Então, para a torcida pensar em acesso, primeiro esse time tem que jogar mais bola com mais constância, para depois a torcida começar a sonhar. É isso aí. E Gerliezer Paulo, pelo que você está vendo, dá para falar em acesso neste momento no Atlético, ali no CT do Dragão? Chegou lá, fechou o portãozinho. Os jogadores podem falar que o objetivo é o acesso? Falar podem, falar, eu acho que deve falar, deve mirar, mas precisa ter muito claro que precisa evoluir, e evoluir bastante. Eu acho que esse é o ponto. O futebol que o Atlético tem hoje, Ana e amigos, para mim é um futebol para a segunda página da tabela. Bater no teto ali, bate em décimo, volta para 14º, vai para 12º, vai em 13º, é para ficar naquela faixa ali, em que tem uma certa distância da zona do rebaixamento e outra certa distância do G6, que é basicamente a zona que o Atlético vem ocupando até agora. Então foi uma vitória importante pelos 3 pontos, mas o Atlético não demonstrou mais futebol do que havia demonstrado em jogos recentes. O Atlético teve mais eficiência do que em jogos recentes. Ele conseguiu fazer 2 gols ontem,
o que não acontecia já desde aquele jogo contra o Londrina, né? Se eu não estiver enganado, a última vez que o Atlético marcou 2 gols contra o Londrina. Então, é mais ou menos assim que eu vejo a situação do Atlético. Para brigar lá na ponta, precisa evoluir. O futebol de hoje do Atlético não é suficiente para isso. É a opinião aí dos três, bem contundentes. E você, Patrick, segue os relatores de que ainda não dá para seguir falando em acesso, precisa evoluir? Ou acha que o Atlético apresenta já algo que pode mirar uma elite do futebol brasileiro em 2027? Não, mano, eu sigo com os relatores aí, com os três. Realmente o Atlético ele precisa melhorar e muito, aí tem muito a evoluir. Quando a gente pega lá o Eduardo Souza falando sobre as metas, né, quando ele chegou que ele tinha, que era primeiro sair do Z4, depois ali alcançar a metade da tabela, depois ir para a primeira parte, ele ainda não conseguiu chegar nesse último, ele sempre fica ali batalhando no meio de tabela. Quando ele chega ali em 10º, ele cai, vai lá para 15º, depois 12º, e fica sempre oscilando ali. Isso diz muito sobre o que o Atlético foi apresentando, porque realmente, como o Gader falou, o Atlético ele é muito instável. É um time que não demonstra muitas forças, muita estabilidade dentro de campo. No mesmo, o time cria muitas oportunidades, mas não consegue fazer isso virar gols. E aí também vem sofrendo com algumas falhas defensivas ali. Ontem mesmo, eu não assisti a partida, vi os melhores momentos, mas realmente ali quando o Paulo Vitor faz uma defesa maravilhosa, no início da jogada ele sai e o Barreto ele tira a bola muito mal, e aí o Paulo Vitor fica vendido na jogada, se recupera e aí consegue fazer a defesa. Então assim, a defesa do Atlético também precisa ali ter uma melhor comunicação, saber saber o que o outro quer fazer ali, melhorar isso. E aí o Atlético tendo essa estabilidade, sabendo quais são os seus 11 titulares, aí sim, depois lá para frente, quando o time melhorar, pode sim falar em acesso. Mas para agora o Atlético ele é um time ele, realmente com futebol de meio de tabela. É isso aí. E aí, dando uma moral para a galera que está aqui conosco, o Cássio Neves, com o que vem apresentando, o Dragão não briga pelo acesso, fica em meio de tabela. O Alício Batista, o Atlético, com esse futebol apresentado, não tem a mínima chance de brigar pelo o acesso. Também o Luiz, aqui o Roberto Pizarro. Gader, a saída do Igor Henrique desse jogo foi essencial para o Atlético jogar melhor e vencer? Não vejo como essencial, porque. Tá me ouvindo? Agora sim. Não vejo a questão de vista como essencial, porque o Igor Henrique jogando com o Cristiano, ele em teoria, ele ia aparecer mais no ataque do que. Perdão, ele jogando no lugar do Matheus Índio, tá? Ele se jogasse no lugar do Matheus Índio, ele ia aparecer mais que o Cristiano, que foi um bom jogador, principalmente na parte defensiva. O que eu achei que foi essencial para que o Atlético jogasse melhor foi o posicionamento do Matheus Índio. Esse posicionamento onde ele ficou mais contido na parte defensiva, segurando a primeira linha de marcação, permitiu com que o Cristiano participasse mais do jogo. E aí sim deu mais volume para o Atlético. Isso foi importante. Eu não sei se o Igor Henrique teria a mesma participatividade defensiva que o Matheus Índio teve. E aí quando jogam os dois, Cristiano e Igor Henrique, geralmente o Cristiano fica mais recluso. O que para mim acaba piorando um pouco a saída de bola do Atlético, porque ele demanda muito o trabalho do próprio Igor Henrique, que não vem em bom momento. Então eu vejo que talvez o melhor foi o posicionamento e não a saída dele. É isso aí. Então, o nosso Gader respondendo o. Foi o Roberto Pizarro que fez a pergunta. E o Cássio Ana, perguntou aqui. Oi. Não, só para complementar aqui, para deixar bem claro, tá? O Igor Henrique não vem em boa fase, a gente sabe disso. Mas o Atlético precisa contar com esse jogador. Porque é um jogador que veio para ser aquele xerifão de meio de campo, que briga pela bola, que joga com raça, e tá precisando contar com esse jogador. A gente viu que, inclusive, ele tava nem tava pensando em ser relacionado, tava uma situação meio esquisita. Então, assim, o Atlético tem que contar com esse jogador. Ele não vem sendo relacionado. Duas situações. Oi, Jorge. Duas situações, né, Ana? Primeiro, o Atlético fez 2 gols contra o Avaí. O Jeremy socorreu aqui. E a segunda, Gada, a Ana tem uma teoria para isso. Para o Igor Henrique. Tenho.
O Igor já completou 9 jogos. Para se transferir na janela de transferências, ele precisa completar menos de 12. Talvez possa estar rolando aí alguma coisa segurando o jogador de olho nessa janela. É uma teoria, não tenho informações, é apenas É. conjecturando, porque na minha cabeça não faz sentido não relacionar o Igor. Você ir para um jogo com apenas 2 volantes. Então, pensando, quebrando a cabeça, eu olhei assim, o número de jogos, perguntei o Girley, tá faltando quantos aí? E aí, enfim, montei essa. Não sei se faz sentido, mas também não vejo o Atlético abrindo mão do Igor. Está algo meio nebuloso sobre o jogador neste momento que vamos tentar desvendar. Mas